Glórias sejam dadas ao Senhor, único, digno de adoração. Meus amados, mais uma vez aqui, cumprindo o ide do Senhor Jesus. O ide do Senhor Jesus. A ordem suprema é: sede santos. É o imperativo. Sede santos, diz o Senhor. Eu vou ler aqui um artigo do pastor Timofei Diakov, pastor batista, que tem muitos artigos, também em vídeos, na internet. Isso é um tema muito importante, porque as pessoas banalizam esse negócio de ser santo, né? Santo é uma pessoa muito especial, designada para ser santos. Todos que morrem em Cristo Jesus são santos, diz a palavra de Deus. Mas vamos ler o artigo aqui do pastor. Diz ele: ser santo, para quê e por quê? Pode uma pessoa ser santa? Quem a santifica? Neste mundo existem santos. Para fazermos milagres, temos que ser santos. Neste mundo, alguém já operou milagres? Pelo menos um milagre. O Brasil precisa de santos. Ele diz aqui que o Papa João Paulo II fez essa afirmação: o Brasil precisa de santos. Antes de ele dizê-lo, antes dessa sua afirmação, a afirmação do Papa João Paulo II, cardeal Karol Wojtyla, Deus já o dissera conforme o registro de Moisés no livro de Êxodo: sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. O apóstolo Pedro reafirma esta verdade em sua primeira epístola. E nós podemos fazer um acréscimo. Se o nosso Pai Celestial é santo, nós que nos dizemos filhos de Deus, devemos nos parecer com Ele. Do contrário, estaremos cometendo uma grande inverdade. Podemos dizer com toda certeza e segurança que neste mundo nunca alguém fez milagre. E se milagres acontecessem, não seria pela força humana. Milagres acontecem, mas pelo poder de Deus, acrescento eu. No passado longínquo, ou seja, nos tempos apostólicos, alguém fez milagre? O apóstolo Pedro, por exemplo, fez algum? E Paulo, o apóstolo, realizou algum milagre? Nenhum dos apóstolos jamais fez qualquer milagre, não obstante serem chamados santos. Certamente não foram eles que realizaram prodígios, e sim Deus. É Ele que sempre faz milagres através dos seus servos que vivem com Ele e para Ele, uma vez que Ele é o Todo-Poderoso. Como Jesus disse em Mateus 28, versículos 19 e 20: todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E Marcos 16 confirma esta verdade. Deus tem usado muitas vezes várias pessoas para mostrar o seu poder de curar e de convencer que só Ele é Deus verdadeiro. Podemos citar Daniel, que foi convocado para contar e interpretar os sonhos do rei Nabucodonosor. E este
ao receber promessas de honra, sempre dizia que o poder não era dele, mas de Deus. Há muitos outros casos de prodígios, mas que sempre foram atribuídos a Deus. Em nossos dias, isso tem sido repetido? Claro que sim. Deus nos tem honrado, usando-nos para glorificá-lo. Tem curado pessoas cancerosas e de outras enfermidades graves. Alguém por isso quererá nos canonizar? A honra e glória pertencem a Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi usado por Deus muitas vezes para realizar sinais e prodígios. E qual era a sua atitude diante dessas coisas? Ele se considerava o maior dos pecadores, jamais atribuiu a si mesmo qualquer virtude. Então, caro leitor, você já é santo? Não. Por que não? Se você ainda não o é, se você ainda não é santo, então está em falta com Deus. Pois a sua palavra, como foi dito, diz: vós sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E em Hebreus 12, 14 diz: segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Os apóstolos, nas epístolas, quando se dirigiam às igrejas, as chamavam de santas. Por exemplo, aos irmãos santos da Galácia, aos irmãos santos de Corinto, etc. Como podemos ver, as igrejas cristãs eram compostas de pessoas santas. Você pertence a uma igreja assim? Você é santo? A ordem suprema é: sede santos. E com relação aos chamados santos, vamos ler aqui, carta aos Coríntios, em que o apóstolo diz o seguinte, começando: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, os de Corinto eram chamados santos, porque santificados em Cristo Jesus, ele diz, como também todos aqueles que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos santos e chamados santos. Agora vamos ver aqui o significado de santo, que diz assim a palavra do Senhor a respeito de santificação e de ser santo. Os crentes do Novo Testamento são chamados santos. Estou lendo aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, comentários a respeito de Atos, capítulo 9. A ideia básica do termo santo é separação do pecado e para Deus. Os santos, noutras palavras, são os separados para Deus, ou os santificados em Deus. Isto significa ser guiado e santificado pelo Espírito Santo. Significa largar o mundo
a fim de seguir a Jesus. Mesmo assim, o termo santo não significa que o crente seja perfeito ou incapaz de pecar. O Novo Testamento em nenhum lugar chama o crente de pecador salvo. Portanto, este costume não é bíblico. O termo bíblico comum para todos os crentes é santo, o qual enfatiza a pressuposição bíblica que todos os crentes vivam conforme os ensinos divinos da justiça. B. A necessidade da santidade ser uma realidade. A necessidade da santidade ser uma realidade interna em todos que pertencem a Cristo. Glória seja dada ao Senhor. Ou seja, somos chamados santos para ser realmente santos. Então, meus amados, e nós não pecamos? Pecamos sim. Nós pecamos, mas o pecado na vida do crente, quando eu falo crente, eu falo naquele que segue a Cristo, que é discípulo de Cristo, que crê em Jesus Cristo e o tem como Senhor e Salvador de suas vidas. Pois bem, o pecado em nossas vidas é um acidente de percurso, é um curto-circuito que acontece de forma eventual, até porque está escrito em 1 João 5,18. Olha aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Aquele que passou pela regeneração, pelo novo nascimento, é nova criatura em Cristo Jesus e não vive pecando, não peca, está separado. Se pecar, o que acontece se pecar? Eventualmente. Muito bem, vamos ver aqui o que acontece quando nós se pecarmos. Acontece isso aqui, ó, que está em 1 João também, capítulo 1, versos 8 e seguintes. Se dissermos que não temos pecado, ou que não pecamos, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está se referindo a Jesus Cristo. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. É um acidente, o pecado é um acidente na vida do crente. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, quem? Jesus Cristo, o justo. Ele é fiel para nos perdoar. A nossa luta contra o pecado deve ser constante, como está também em Provérbios 28:13. Nós devemos, aquele que confessa as suas transgressões, aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia. Então, é uma palavra importante, essa que nos traz aqui o pastor, dizendo que a ordem suprema é ser santos, é o imperativo, é um chamado de Deus para que nos separemos do mundo, para que não sejamos conformados com este mundo, mas que possamos transformar este mundo, como está em Romanos 12, que nós vamos ler aqui
uma importante palavra para que nós possamos completar este pequeno estudo a respeito de santidade, de separação, da nossa vida cristã e etc. Diz assim Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fique com essa palavra no seu coração.